Bom dia a todos. Começa agora a transmissão online do Café com Negociação. Hoje eu, Andréia Morim, sócia da Lead Capital Partners, falo com o Renato Boranga, Managing Director do Banco Santander, e o Paulo Guimarães, sócio da Jive. E o tema de hoje vai ser Distress M&A, uma visão econômica. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao patrocinador institucional da TMA, o Galdino Coelho Advogados, e falar com os nossos espectadores para você ficar bem à vontade para mandar perguntas. Manda pelo chat do YouTube, que a nossa equipe vai, ao longo da nossa apresentação, mandando aqui para a gente, e conforme for o papo, a gente encaixa ou deixa até para o final para responder, tá bom? Bom, antes de passar aqui a palavra para os nossos convidados, eu queria dizer que, bom, o tema, né, Distress M&A, uma visão econômica, é super atual, é interessante. Eu acho que a gente vem aí de uma crise, né, longa, que no fim vai ter ainda mais desdobramentos, eu acho, e impactos nas operações de M&A, e o Distress M&A, ele não é um M&A comum, né, ele é um M&A bastante peculiar. Dentre as soluções que a gente busca quando a gente está envolvido em operações aí de reestruturação de crédito, a venda de ativos ou até venda de créditos, ela é um passo muito importante para uma solução financeira da companhia. Então, o aperfeiçoamento das leis que a gente vem observando aí, principalmente agora, né, na nova lei de recuperação e falências, traz um pouco mais de visibilidade, traz mais segurança jurídica para o processo, e isso naturalmente acaba atraindo mais investidores aí para esse mercado. Então, só para introduzir um pouquinho aqui o tema e falar um pouco mais no detalhe sobre isso, empresas em distress, acho que a gente precisa lembrar de que tipo de ativo a gente está falando, né? Então, ou são empresas que estão muito alavancadas, ou que estão tendo aí algum problema de performance por conta de crise ou por conta de algum evento pontual. Muitas vezes, na verdade, é uma combinação dos dois, né? Acho que aqui no Brasil, dado que a gente vem já enfrentando algumas crises nos últimos anos, no fim a Covid e as derivadas dela meio que jogaram a pá de cal aí em alguns setores que a gente sabe que ficaram muito mais machucados. Então está tendo muita movimentação de venda de ativos, seja de multinacionais que estão querendo vender operações ou sair de operações aqui locais, fundos saindo também, desinvestindo, ou mesmo, como falei, né, empresas que estão passando por processo de recuperação de crédito e que têm aí meio que uma obrigação até de fazer a venda dos seus ativos, fazer venda de unidades, e aí é um processo, né, muito diferente do M&A normal, é um processo que você tem pouco tempo para fazer essa venda, então uma diligência acaba sendo muito mais rápida do que num processo normal, e trazendo aí mais incertezas e mais riscos para esse nível de discussão. Então, o Distress M&A acaba sendo um misto de oportunidade e risco, dependendo do estômago do investidor, ele toma mais risco ou não, né? Se é um financeiro, ele acaba tendo mais apetite para isso, o estratégico, ele gosta de jogar um pouco mais no safe side. E aí até convido agora o Paulo, sócio da Jive, um grande e importante player, né, nesse mercado dos investidores, que olha muito a fundo isso, para comentar um pouquinho disso. Qual que é a postura do investidor em relação a esse mercado de distress, né? Quais as inseguranças gerais que os investidores veem frente a um processo de distress M&A? Está no mudo, Paulo. Perdão, bom dia. Obrigado, Renato. Bom dia a todos. Paulo Guimarães, sócio da Jive Investments, gestor especializado no investimento de ativos em distress. Obrigado ao TMA pelo convite, a Andréia e o Renato pela generosidade do tempo deles de participar nesse evento. Espero que, com um pouco do apanhado de conhecimento econômico, jurídico e das nossas experiências, tanto de uma casa como o Santander, como da nossa na Jive, a gente possa contribuir para levar o nível aqui da discussão e trocar experiências na forma de como a gente pode contribuir para que o sistema continue avançando. Acho que a primeira coisa que eu ressalto que é relevante, e o Renato vai poder dar um pouco mais cor do campo de vista econômico, nas economias mais desenvolvidas, em que o ordenamento jurídico ele é mais estável, ainda assim existe um mercado de distress. Ele é mais regulado, entre aspas, porque existe um ordenamento que ele é estável, os riscos são mais precificáveis, há constância
E dentro dessa leia entre aquilo que está posto como ordenamento jurídico e aquilo que os players podem precificar, há uma certa estabilidade que faz que ele funcione melhor. Qual é o contraponto com o nosso sistema? Ele é muito abrupto. Aquilo que está posto na lei, dada a liberdade como o nosso judiciário funciona, cada juiz com a sua sentença, cada sentença na cabeça do juiz, e esse conflito de competências que sempre teve entre a vara especializada de recuperação judicial e o juiz trabalhista, o juiz federal que atua com débitos previdenciários e tributários, sempre criou uma inconstância que gera um delta de preço muito grande para aqueles que se dispõem a entrar nesse mercado, ou mesmo afastando parte do capital produtivo do país internacional que poderia estar reciclando esses ativos para outras atividades econômicas. Então, o que a gente vê aqui no Brasil, espero que a nova lei, a gente já vai falar dela, traga mudanças significativas, é uma deteriorização dos agentes econômicos. O cara quebrou, os ativos não vão ser reciclados na velocidade ou na otimização econômica que eles poderiam, demorará tempo demais, provavelmente aquele agente econômico sai tão machucado do processo que ele não consegue performar uma outra atividade econômica depois, ou ele tem acesso ao crédito de uma maneira muito cara quando tem, e isso faz uma espiral negativa de talentos e de ativos produtivos que saem do mercado, que desaparecem, né? Até um pouco do processo de desindustrialização que a gente passa no país é da dificuldade de reciclagem de ativos. Então, acho que a primeira ressalva que eu faço, o Renato muito melhor do que eu pode dar numa visão de banco, esse indício é a incerteza, a morosidade e aquela brincadeira, né, que acho que foi o Pedro Malan que falou nos tempos do Plano Real, até no Brasil o passado se reescreve, faz com que a gente tenha uma ineficiência de reutilização de recursos. Eu lembro, acho que no caso da Enroll, teve um credor que foi lá para o juiz do Chapter 11 de Nova York e perguntou: está demorando demais o processo para reciclar aqui os ativos da Enroll. E o juiz falou: tem razão, faz 3 anos que eu estou nesse processo e é o Chapter 11 que mais demorou na minha carreira. Eu não lembro de um processo de falência aqui no Brasil que tenha demorado 3 anos, demora 30 anos, 10 anos. Então, acho que um pouco aqui da conversa, vou passar um pouco a palavra para o Renato, para, feita essa introdução, falar um pouco dos dados econômicos. E aí eu vou, depois da explanação do Renato, a gente vai se complementando, falar das alterações da nova regra, que veio com o advento da reforma da lei de falências, para ver se isso, de fato, primeiro na visão do banco, como que ele vê essa diminuição, talvez, dessa leia de risco, mas como isso vai parar com o tempo nos tribunais, né? Porque eu sou advogado com tempo de formado há 16 anos, o que eu mais vejo é a lei não pegar, né? Você faz uma nova lei, o juiz trabalhista vai continuar vivendo o mundo dele, o juiz previdenciário vai continuar vivendo dele. Quando chega na instância superior, para aqueles que têm condições de viver um litígio de 10, 15 anos e chegar no STJ, o cara já quebrou. Os bens não foram reciclados, a função social não foi cumprida. Então, acho que essa é uma introdução geral, desculpe se me alonguei, para passar a palavra para o Renato, do que a gente pretende falar hoje. Né, André? Isso. Legal, obrigado, Paulo. Bom, prazer estar aqui com vocês hoje. Esse mundo de stress, M&A e reestruturação, né, comecei a me envolver nele, na verdade, na casa anterior ao Santander, na Moelis, onde eu fiquei por 5 anos, até o final de 2019. A gente fez muita reestruturação, e realmente o foco lá naquele período era aquele. E aí me juntei ao Santander aqui, e agora tenho uma visão um pouco diferente até desses participantes dessas discussões todas. Hoje a visão do banco está um pouco mais clara para mim. Eu aqui no banco hoje, na verdade, não estou na parte de recuperação de crédito, né? Não estou diretamente ligado lá, sou responsável pela cobertura de algumas indústrias, e aí nessas indústrias a minha responsabilidade é sobre M&A e alguns outros produtos, mas continuo naturalmente muito envolvido e temos aqui alguns mandatos de M&A de stress,
envolvendo e não envolvendo o banco também, né? Não, mas acho que interessante aí a colocação do Paulo, né? Acho que ele tocou em alguns pontos interessantes, né? Essa questão um pouco dos precedentes, né? Do desenvolvimento da lei, né? E conversando com meus colegas no exterior, nos Estados Unidos principalmente, onde, putz, esse mundo é super desenvolvido, né? E acho que um ponto interessante que o Paulo falou é nos spreads, né? Que aqui acabam sendo muito maiores porque a incerteza aqui é muito maior, né? E lá nos Estados Unidos já reduziu. Mas, assim, uma coisa que me indica que a gente está caminhando na direção correta, com as revisões todas que são feitas aí nesse framework legal, foi um comentário aí de um cara muito experiente no mercado americano, que me falou, não, e o cara já estava conhecendo bem o Brasil, não, ó, o Brasil de hoje é os Estados Unidos de, sei lá, 15, 20 anos atrás, né? Ele falou, olha, era exatamente assim, as discussões que a gente tinha eram essas, e a coisa foi se desenvolvendo, foi se aprimorando, e hoje as coisas acontecem muito mais rápido, né? Então, realmente, se comparar os tempos, né, que os processos demoram no Brasil com os Estados Unidos, assim, é quase impensável, né? Mas, realmente, aqui no Brasil, hoje, o processo ainda demora muito, né? Eu não consigo pensar num processo de recuperação judicial que teve uma resolução assim em menos de um ano, né? Acho que está mais para 2 anos ou mais, e não estou nem falando de falência, né? Se a gente for entrar em falência, é impensável, né? Praticamente hoje. Falência, acho que ainda hoje é a maior destruição de valor que tem para todas as partes, né? Então, estou focando ainda na recuperação judicial. E mesmo assim, leva muito tempo, né? E esse tempo joga muito contra o papel social da companhia, contra todos os stakeholders da companhia, porque a companhia está extremamente fragilizada, né? Ela entrou nesse processo porque faltou caixa, por N motivos, chegou lá, faltou caixa, não conseguiu pagar algumas das contas, teve que buscar a proteção da recuperação judicial. E numa situação dessa, se já está faltando caixa, é uma dificuldade enorme você conseguir mais caixa, né? E então a companhia passa por um período de vender o almoço para pagar o jantar, né? E quanto mais longo esse período, mais valor é destruído, porque a companhia investe menos em CAPEX, investe menos em capital de giro, ela começa a vender menos, ela perde prazos, né, de fornecedores, começa a vender mais barato para conseguir adiantar o caixa. Tem uma destruição de valor que só joga contra o processo como um todo, né? Agora, isso tudo posto, hoje em dia a gente tem as coisas se resolvem, né? Desde que comecei a trabalhar nesse setor há 6 anos atrás, vários casos de sucesso, né? E o que se ouve dos profissionais que estão nesse mercado há mais tempo é que antes disso os casos não eram tão frequentes, né? Eu acho que depois a gente vai tocar um pouco mais tarde na conversa, a André vai mencionar, por exemplo, a criação da UPI, né? Que hoje é uma instituição mais do que estabelecida, mudou muito, né? A chance dessas situações se resolverem, né? Hoje em dia, quando a gente está conversando com os nossos clientes, eu falo para eles, falei, putz, numa situação de estresse assim, comprar um ativo, comprar uma UPI é muito melhor, assim, é um processo muito mais tranquilo que o M&A tradicional, né? Depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, poxa, esse é um desenvolvimento super positivo, né? Agora, realmente, acho que o ponto que o Paulo tocou, tem outras coisas aqui que ainda tem que melhorar. Eu falando um pouquinho do ponto de vista dos bancos, né? Por exemplo, a gente ainda tem a sensação que o processo como um todo ainda está muito na mão da companhia, dos acionistas, né? E pouco na mão dos credores, né? Por outro lado, se você for falar com os acionistas e a companhia e tal, ele vai falar, poxa, tudo bem, está muito na minha mão, mas também os passivos estão muito nas minhas costas, né? Eu não consigo, esse negócio vai me acompanhar durante décadas depois. Então, tem os dois lados da história, né? Mas comparando com o framework americano, a gente vê que ainda tem coisa aí a ser resolvida. E esse é um dos grandes motivos pelos quais o processo acaba tomando tanto tempo, né? Isso não vou nem entrar na questão da falência, que seria ótimo a companhia poder falir, né? Hoje, todo mundo evita ao máximo uma falência, porque sabe que é um caminho muito difícil, né? Então, esse aí, acho que também, esse eu acho que a gente está um pouco mais longe, né? Mas, de novo, agora também me desculpa um pouco aqui, me alonguei um pouquinho, mas acho que eu fiz as minhas considerações aqui. O Borangal, então, até pegando um gancho aí no que você acabou de falar, né, da questão do acionista e que o processo ficava muito mais na mão dele, né?
Você acha que agora com essa possibilidade dos credores poderem propor plano, isso vai aumentar o interesse de investidores, talvez um ponto antes, o cara vai querer ter mais interesse de entrar ainda nessa fase, sabe, de discussão, para ele ser mais um ali dentro de uma massa, para poder contornar e direcionar de alguma maneira, para que ele tenha mais valor lá na frente? Você acha que isso muda o jogo um pouco, essa possibilidade? Eu acho que ajuda, sem dúvida nenhuma, né? Porque quando só né, o acionista, a companhia pode colocar o plano, sempre, pelo menos nos casos que eu vivenciei, vinha um plano mal negociado ainda, muito tendencioso para um lado, que é a estratégia natural, né? E isso acabava atrasando, porque sabia-se que aquilo não ia adiante, aí é que ia começar, você tem 6 meses para colocar o plano, né? Aí vai começar uma negociação, né? Então você já joga no lixo ali meses e meses e meses, né? Eu acho que os credores podendo pôr um plano é uma forma de você já começar a adiantar essa discussão, né? Sem dúvida nenhuma. E é uma forma de os credores poderem mostrar a visão deles da situação, né? Porque no final do dia é isso, né? São os diferentes lados mostrando os diferentes pontos de vista e fazendo argumentos ali. Quanto antes todo mundo colocar isso na mesa e começar a mostrar, mais rápido a coisa anda, né? Eu acho um excelente desenvolvimento. Você acha que para banco traria alguma liability adicional, de repente? Por exemplo, o Santander liderando essa conversa e ele mesmo propondo um plano. Como é que vocês veem isso? Eu acho que a Jive é até um ente mais ousado, eu diria, um player diferente. Talvez ele tome esse risco. Você acha que banco pode ser que, né, tenha uma questão? Olha, aí já é mais para os advogados, né? Eu sei que essa preocupação sempre existiu, né? Agora, nesse novo framework aí, eu não sei como é que fica isso. Sem dúvida nenhuma, isso existia. Essa preocupação hoje, não sei. Acho que é uma complementa. Bom, eu posso complementar um pouco esse ponto. Obviamente, a lei ainda não foi testada, mas a propositura de um plano pelos credores, acho que é um dos grandes avanços. Isso começou a existir de alguma forma na jurisprudência, né? A lei anterior é de 2005, ainda havia muita dúvida. Alguns casos foram bem sucedidos, que os credores rejeitavam, ficavam num deadlock, e a partir daí você tinha um caminho da falência, que é raro, como o Boranga bem complementou, mas você ficava num deadlock que destruía valor de qualquer forma. Eu acho que o novo ordenamento deixa muito clara a propositura do plano alternativo. A primeira ressalva que eu faço antes de falar disso é que já é um princípio do direito, que estava consubstanciado em outros institutos, da conciliação. Então, você tem, primeiro, assim, um stay period mais claro para que a companhia, ela um período para ela renegociar a situação dela antes de fato ir para uma derradeira RJ. Feito isso depois, como o Boranga bem colocou, as obrigações estão na mão dos acionistas, então, historicamente, é ele que propunha o plano. Quando você vê que esse era o principal foco, qual que é a ideia? Não é que os bens devem apenas continuar produtivos, eles devem continuar produtivos na mão deste grupo de pessoas. E esse era um aspecto arcaico do nosso ordenamento, porque na visão do americano, e por isso que o Chapter 11 e o Chapter 5 funcionam tão bem, não é você, empresário, que começou, sim, aquela atividade econômica que é essencial para o desenvolvimento econômico. Isso é parte, são os bens. Então, quanto mais rápido eles vão parar na mão do terceiro, se eles continuem produtivos, eles atingiram sua função social. Também não pode, por outro lado, como o Boranga bem destacou, tirar todos os ativos da companhia e deixar o acionista liable daquilo que permanece, ele não vai ter mais capital. Então, o que aconteceria sempre, também uma nova, estou pegando vários pontos no mesmo argumento, que a nova lei tenta deixar um pouco mais claro, a desconsideração da pessoa jurídica, que é algo tão comum no Brasil, ela tende a ficar mais blindada. Tem alguns ensejos na lei que dizem o seguinte: se você empenhou seu capital naquela unidade produtiva, a não ser que você tenha dado garantia pessoal, e é muitas vezes o que faz, viram tudo ou nada, os bancos, e com razão, o ordenamento era tão claro. O que eu faço? Eu pego o fiança do cara na pessoa física. A vida dele vira um tudo ou nada. Ele vai para um processo de RJ e ele tem que propor um plano draconiano para os bancos. Isso faz com que, né, a taxa de juros do país tenda a ficar alta.
porque senão ele vai perder tudo, está a casa na praia dele. Então, a ideia de um plano alternativo, agora juntando os pontos, é justamente o seguinte: os credores que talvez por si ou por terceiro, por meio de uma UPI, se identifique que tem um player do mercado mais capaz de, naquele momento, na melhor destinação àquele bem, que o façam. E espero que a desconsideração da pessoa jurídica, em alguns casos, impere, porque o cara ele deixa de ser o agente produtor, mas os bens cumprem a sua função. Então, o plano alternativo, se vingar de fato como algo que vem um plano draconiano, 80%, 90% de desconto para o banco que deu crédito, confiou no cara, empenhou o recurso da poupança popular, vai lá e toma uma tungada, desculpa o português mais chulo. E aí depois o cara não consegue nem levar os credores, não conseguem nem levar os bens para o outro player. O banco não pode pegar uma unidade industrial. O banco nem quer, pela regra de Basileia, ter uma unidade industrial. Ele quer que isso vá ser destinado a alguém. Se isso funcionar de maneira mais célere, vai ser um grande avanço. Porque não importa o capitalista que está por trás do negócio inicial permanecer em atividade econômica. São os bens, repito. Outro ponto, que é um grande avanço, eu espero que impere, é que a desconsideração da pessoa jurídica, isso eu achei sempre tão engraçado. Quando começamos a colonizar o Brasil e criamos as companhias das Índias, tanto em Portugal quanto na Holanda, a sociedade anônima surge para dizer, olha, eu empenho esse capital para esse negócio. Se não der certo, que eu perca, mas não que eu perca tudo. Aí veio sempre a Justiça do Trabalho e a Previdenciária, que ela age acima, né, do ordenamento jurídico, transcende qualquer barreira da personalidade jurídica e pega tudo. A lei, ela deixa um pouco mais claro algumas coisas que já estavam construídas na jurisprudência, que o juiz da RJ, ele é soberano. Já era no anterior, mas ainda ficou um pouco mais claro. Será que, de fato, nesses próximos anos, quando os tribunais forem julgar, o juiz trabalhista e o previdenciário, e o tributário, né, o fisco tem agora um papel mais claro, vão, de fato, aceitar o juízo universal da RJ? Nós vamos, com um plano alternativo, conseguir tirar esses ativos desse agente cansado, quebrado, e destinar para um outro? Então, são perguntas, pegando um pouco do aspecto jurídico que o Boranga bem colocou, que eu estou muito curioso para ver como vai. Porque não é só uma questão de ter um player como a Jive e outras casas especializadas em distress que entram nesse ativo, entram nesse processo, aproveitam-se dessa oportunidade de arbitramento, dado que há tanto risco, nós temos apetite para tanto, mas a economia como um todo se perde. Porque o banco, que é o principal agente de fornecer crédito e manter a economia viva, é natural, e deveria ser, e concordo, cobra caro pelo crédito, porque é muito arriscado. Então, você tem uma espiral negativa, seja pela desconsideração da pessoa jurídica que nunca era respeitada, muitas vezes não era respeitada, sem superlativos. Você tem um credor que estava sujeito a um acionista que está vivendo um jogo de tudo ou nada e propõe um plano draconiano. Você tem a dificuldade e a morosidade de bens que se deterioram, principalmente se for um parque industrial, e ficam parados numa RJ que não vai para frente, que destrói a produtividade do país. Então, com esses aspectos, eu acho que a gente tem uma chance, eu espero que os tribunais o façam, de aumentar a chance de reciclagem e, quem sabe, o spread bancário, como uma consequência de um sistema mais claro, tenda a ser negativo, tenda a diminuir. Acho que é um pouco isso. Faz sentido, André? Faz total sentido. Aí até uma pergunta na linha do que você acabou de falar, né? Acho que complementando agora, talvez a possibilidade, né, de conversão de dívida em equity também dentro desse cenário, né? Um M&A já meio interno ali que você consegue rapidamente fazer, e é uma forma barata para a empresa, né, obviamente, porque é muito simples ela tentar propor esse tipo de solução para o credor, mas a gente sabe que banco tem uma tremenda dificuldade para poder topar isso, né? Tem a questão, como você bem colocou, da Basileia, é inviável para banco ser sócio aqui de empresa. Então, naturalmente, vai se formar aí até um mercado até talvez mais pujante de venda disso, né? Os bancos vão talvez precisar sair mais rápido
dessas posições. Como é que vocês veem isso, né? Essa meio que até troca, acho que a gente vinha vivendo um ambiente de uma forma e talvez agora tenha um novo tom aí, que traga até mais oportunidades para, de novo, quem toma mais risco, uma Jive, um parceiro financeiro, vis-à-vis bancos que talvez vão se deparar aí com uma situação de, não, acho que esse caminho aqui, de fato, não é uma opção para mim e é o que está meio que se desenhando nesse meu processo aqui que eu estou envolvido. Como é que vocês veem isso? Olha, posso... não sei, Paulo, você quer comentar? Não, você primeiro. Você primeiro, por favor. Não, eu acho que nessa questão da conversão de equity, de dividend equity, eu acho que isso aí é mais importante até para outros agentes do que para os bancos em si. Para os bancos é uma ferramenta ótima de negociação. Acho que é uma alternativa, mas o banco nunca vai... O banco sempre vai ser um pouco mais reticente em fazer essa conversão e vai tentar uma solução que faça com que o banco não fique com aquele equity no final, pelos motivos que a gente já comentou. Mas o fato de você ter essa ferramenta é uma ferramenta a mais para o banco, né? Agora, eu acho que os agentes que realmente trazem benefício para esse ambiente são os fundos, né? Você vê, e acho que aí o Paulo vai comentar com muito mais propriedade do que eu. A gente está vendo aí vários casos de fundos que fazem empréstimos para empresas estressadas e que acabam convertendo em equity e tocam aquela companhia durante algum tempo. Normalmente não são fundos de private equity, então eles não vão ficar nesse equity no longo prazo, mas eventualmente eles ficam 1, 2 anos, fazem um turnaround, trocam o management e tal, e acabam vendendo aquela companhia num M&A mais tradicional ali para frente, né? Isso era uma coisa que não acontecia tanto no passado, agora a gente já está vendo alguns casos aí, né? Então eu acho que esse aí é um outro desenvolvimento super positivo. E um cenário que eu vejo aqui é o banco tendo o poder de conversão do equity, ele acaba vendendo isso para os fundos que vão tocar esse negócio, né? Então, por isso que para os bancos acaba sendo muito útil também, né? Paulo, não sei, eu acho que você conhece isso aí melhor do que eu, né? Aí é uma dobradinha, complementando o que o Boranga falou, que eu acho salutar e produtiva. Então, se o banco, cuja sua principal função é emprestar e manter o seu ativo pelas regras da Basileia, a crise de 2008 nos mostraram o quanto o banco de liquidez é importante, é emprestar e reciclar o capital com a maior velocidade possível. Num sistema que funciona, um player como a Jive, que trabalha com ativos estressados e tem apetite para carregar certas coisas no balanço, é um agente econômico importante e talvez até intermediário em carregar ativos que, por regras ou por conveniência, um banco, por exemplo, não pode carregar, tomar o apetite de risco, reciclar esse ativo momentaneamente, encontrar uma destinação. Vou dar um exemplo aqui de uma operação recente que a gente fez, e é um caso de sucesso, para resolver a situação da companhia e resolver a situação do banco. Vou dar um exemplo. Recentemente, uma empresa que se chamava Rastec foi rebatizada de Horizon e hoje está listada na B3. É uma empresa que trabalha com aterros, com aterros pelo país. Ela tinha um crédito bancário defaultado. Ela estava naquele momento incerta se ela deveria pedir RJ, uma natural proteção, porque não teria condições naquele momento, apesar de continuar produtiva, de adimplir os bancos. Nós compramos a dívida dessa empresa, identificamos que além da atividade principal dela, que é a questão do aterro, de recolhimento de resíduos ao longo das cidades, ela tinha uma atividade de produção de gás, que é natural, né, decorrente dos aterros. E nós reperfilamos a dívida bancária com uma curva muito atrelada nessa receita secundária, que era a produção de energia e a produção de gás. Com isso, a gente manteve o fluxo de caixa dela possível pela atividade, né, de aterro, e reperfilamos a dívida com um ativo que ela não contava tanto no seu balanço. O resumo dessa história, e eu não acabei entrando no equity nesse caso, naquele momento, é que a companhia conseguiu nos pagar, refinanciou uma parte da dívida com uma outra instituição financeira, ou seja, ela voltou ao mercado de crédito e conseguiu hoje, de maneira com sucesso, se listar na Bolsa de Valores, captar nossos recursos para crescer. Então, os bancos tiveram uma remuneração com isso, porque eu comprei o crédito, a empresa comprou o crédito, a Jive,
nós tivemos a nossa remuneração com parte da atividade econômica dela sem onerá-la em demasia, e nós cumprimos, nós todos, né, o banco e nós, nossa função social de levá-lo ao mercado. Então, players como a Jive, eu espero que isso avance ainda muito mais se a nova lei imperar, com essas proteções que eu mencionei para não me repetir, são fundamentais, às vezes, como agentes de transição. Então, o banco não necessariamente pode carregar um ativo, ou determinado player não tem apetite para entrar numa RJ, num processo alimentar, e adquirir um ativo, porque não é do negócio dele administrar esses riscos jurídicos e econômicos que vêm de um processo de recuperação. Então, a dobradinha, gestão financeira e um agente de distress, ela é muito relevante para fazer essa transição. E eu acho que tanto nós da Jive, quanto casas que também atuam dessa forma como nós, têm sido bem-sucedidos em fazê-lo. Então, no fundo, nós provemos liquidez para companhias que estão em determinado distress e que nem sempre estão com acesso mais ao mercado financeiro tradicional. Transitamos o ativo por um determinado tempo por meio dos nossos fundos, encontramos a destinação para ele, para alguém que vai geri-lo melhor. E aí vem o ponto que o Boranga levantou. É um grande avanço, eu fico muito feliz que tenha se colocado a conversão de ações como um dos elementos da nova lei. Porque, afinal, eu repeto meu ponto anterior, se aquele agente econômico não é mais capaz de gerir aquele bom ativo que está produtivo, e por uma confusão de liquidez, de decretação de um plano de recuperação judicial, está travado, que bom que os credores podem, ou diretamente, dependendo das suas regras, como o banco não pode, ou por meio de agentes especializados em distress como a Jive, talvez entrar no capital da companhia, fazer o turnaround e destinar para quem cabe. E aí eu fico, assim como advogado de origem societária como eu sou, nós temos uma lei das SAs desde 76 que funciona muito bem. Né? Nem todas as empresas são SA, você tem a limitada agora pelo Código Civil, antes de um regramento próprio, mas você poder entrar no capital da companhia, diluir ou tirar o novo acionista é um grande avanço, porque despessoaliza. Os ativos têm que performar. Então, eu estou muito animado com essa possibilidade, que muitas vezes dependia mais da companhia, e funcionava mais com companhias abertas, né? Porque aí você tem, de fato, uma saída clara. Você poder fazer isso numa companhia fechada, de repente levá-la numa UPI, não carregar o ativo trabalhista, não carregar o ativo previdenciário, e reutilizar o ativo é um ponto da nova lei que me anima bastante. Até puxando esse gancho, Paulo, que você acabou de falar, né, das UPIs, você acha que, porque a gente observou que ela veio como um conceito apresentado aí em diversos planos, né, nos últimos tempos, então vinha, sei lá, toda a promessa de entrega dentro do contexto ali do plano dos credores, e vinha também a constituição da UPI, que ia acontecer, ia acontecer. E no fim, poucas aconteceram, né? Poucas vendas de UPI comparadas aí ao que foi prometido, na verdade, acabaram se realizando. Você acha que agora, com as mudanças da nova lei, tende também a ajudar esse mercado de UPIs? Vai acontecer de uma maneira mais coerente com aquilo que vai ser planejado? A facilidade de também você não precisar, você pode agora, né, tem uma exigência, não é mais leilão, você pode fazer outros tipos de venda dentro do processo de venda das UPIs, então você tem algumas facilidades que a nova lei trouxe, e acho que talvez, né, a expectativa é que você fomente mais até o que foi prometido e não foi realizado, eu diria, aí nos últimos tempos, né, no âmbito das UPIs. Quer falar um pouco, Boranga? Não, eu assim, concordo que poderiam ter tido mais UPIs, né? Mas eu acho que o fato de talvez não ter tido mais UPIs tem menos a ver com a estrutura da UPI em si e mais a ver com o contexto global aí, que a gente tem comentado aqui, de várias pequenas coisas que poderiam ser melhor aí no nosso framework legal aí, né? Porque o conceito da UPI funciona super bem. Então, o que eu acho que acaba não, talvez, levando a Constituição e venda das UPIs são essas condições de contorno, né?
Muitas vezes, por exemplo, tem a ver com o tempo que levou. Aquela UPI se deteriorou demais. Aí você não está interessado, né? Por exemplo, a gente teve vários casos aí no setor de açúcar e álcool, né? O setor de açúcar e álcool é um setor aí super assim demandante de capital, né? O capex que tem que ser feito todo ano lá, tanto na entre safra quanto o capex é enorme, né? E as companhias às vezes nem passam um período sem receita nenhuma ali na entre safra, e aí não conseguem investir. E aí os ativos acabam perdendo muito valor, né? E aí você passa aí, imagina, durante 2 anos numa situação dessas, acaba se deteriorando muito. E aí isso às vezes acaba diminuindo o interesse pela UPI, ou o valor se reduz tanto que aí já fala, pô, vou vender isso aqui, não vou resolver nada, né? Então acho que é mais por aí do que pelo conceito em si. Eu acho que o conceito é um conceito excelente. Não tem forma melhor, acho que pensando do ponto de vista econômico, M&A, de comprar um ativo que não está muito redondinho, é melhor até do que o M&A tradicional, se for pensar, porque todo M&A tem um monte de contingência, né? Uma empresa pode ser a empresa mais redonda do mundo, mas a gente aqui é um país com leis tão complexas que o cara tem contingência sem querer ter contingência, né? Então, nesse aspecto, eu acho legal. Eu acho que um ponto que você comentou, André, das diferentes formas hoje, né? Eu acho que uma melhoria aí que ainda está para ser testada, mas pode ajudar muito, é essa venda da UPI antes da aprovação do plano, né? E a vantagem que eu vejo disso você não sofre tanto essa questão do tempo. Então, poxa, se você entrou em RJ, consegue colocar uma venda de uma UPI rápido, aquele ativo provavelmente ele vai estar valendo mais, e é uma injeção de capital na companhia a um custo provavelmente mais baixo do que as outras fontes que a companhia vai ter. Então, não só você vende um ativo mais valioso, mas você preserva o resto do ativo também, para ele passar por esse período que é mais longo do que gostaríamos, de uma forma mais saudável e ter uma preservação de valor maior, né? Porque esse processo de RJ, no final, é uma alocação de perdas, né? Quanto menor for a perda, melhor para todos, né? E uma coisa que eu aprendi logo no começo nesse negócio é o seguinte, né, de um cara que faz isso há muito tempo, falando assim para mim, poxa, olha, num processo desses aqui de reestruturação, né, se alguém ficou feliz, o processo teve alguma falha aqui na história, porque o cenário mais normal é normalmente está todo mundo um pouquinho chateado, né, no final, né? Então, eu acho que isso ajuda as pessoas ficarem um pouco menos chateadas lá no final, porque você está preservando o bolo, né? Eu acho que é bastante isso, né? Então, a primeira dificuldade que há no ordenamento é, se há um processo de insolvência ainda pré-decretação de uma RJ em falência, tem que se aceitar que alguém vai perder, alguém vai ter write-off, né? Então, seja o trabalhador, geralmente ele é a parte mais hipossuficiente de tudo isso, ou o próprio fisco, né? O fisco é engraçado porque ele coloca a necessidade de receber os impostos como uma primazia ao ponto de matar o agente econômico que pode pagar impostos se continuar produzindo ao longo do tempo. O fisco não tem preocupação, seus procuradores, por mais bem intencionados que o sejam, eles são, de reciclar o ativo, vender uma UPI e que ela continue produzindo impostos, gerando riqueza de maneira horizontal. O legislador tem, tanto que a lei reflete isso. Mas, a certas vezes, e aí com todo respeito eu digo os operadores do fisco que o fazem com as melhores intenções, o agem de uma maneira tão obtusa que leva a um jogo de tudo ou nada, e isso demanda tempo, até porque eles têm um outro pace, né, de regramento, de como eles atuam, que mata o ativo. Todos perdem. E o primeiro ponto que você entra num processo ou de recuperação extrajudicial e agora a possibilidade de fazer um acordo amigável, isso é bem incentivado, para essa decretação, a força que a recuperação extrajudicial tem agora de ser imposta a todos, inclusive ao fisco, e depois a recuperação, é aceitar que todo mundo vai perder um pouco. Mas aí, socialmente, você ganha se o ativo continuar produzindo. Inclusive, o fisco repita. Então, a celeridade, e aí vender uma UPI muito antes da decretação do plano, se for pertinente, faz todo sentido. Porque se você é um credor extraconcursal e tem uma alienação fiduciária sobre um bem, se ele for vendido, você vai receber o seu dinheiro. Aí vira uma disputa de, eu tenho um quadro geral de credores, eu vou discuti-lo,
eu fiz dinheiro com a venda da UPI, eu reservo ele em juízo, e depois eu distribuo quando o quadro se determinar e quem faz jus a ele. Agora, segurar tudo isso, até todas as definições da RJ serem resolvidas, sempre foi, como o Boranga bem colocou, uma distribuição de valor. Então, vender antes e depois determinar a quem cabe, e depois aceitar que distribuído o dinheiro, sim, faltou. Vamos dar write-off nas dívidas, encerrar e deixar, de repente, o acionista original a voltar a produzir com outro negócio, se for o caso, é a melhor saída. Eu ainda acho, eu sou tão otimista assim, que a gente não tem essa maturidade como nação para que todas as esferas judiciais olhem esse novo ordenamento e ajam com essa frieza e essa retidão. Porque é uma questão muito mais cultural do que só de colocar lei. Eu acho que a gente talvez tenda a chegar lá, mas a gente tem que continuar forçando, porque ainda tem um longo caminho entre judiciário e lei e os agentes econômicos, né, aceitarem as mudanças. Vamos ver. Sou sempre otimista. Muito bom. Vocês falaram, acho que foi uma ideia aqui bem repetida, né? A destruição de valor para todas as partes. E o Boranga, no começo da nossa conversa, comentou que a falência, de fato, é o pior cenário e é onde acontece a maior destruição de valor para todos os envolvidos. Vocês acham que, agora, teoricamente, a gente vai poder ter aí uma celeridade também no processo de venda de ativos dentro do âmbito da falência? Né, em até 6 meses fazer a venda de ativos. Como vocês veem isso? Vocês acreditam que isso, de fato, vai ser um negócio que vai pegar? Ou também vai, conforme a gente começar a viver esse novo cenário, vão ter aí prorrogações que vai continuar com o mesmo problema, o ativo vai continuar perdendo valor, você continua tendo gastos para manutenção desse valor no tempo, que é um dos principais problemas, né, da morosidade da falência, ou não? Vocês acreditam que isso veio, esse dispositivo veio realmente para ajudar e que possivelmente vai ser implementado aí nas falências? Eu vou dar um palpite negocial aqui, mas quero ouvir a opinião do Paulo aí, mais legal do tema, né? E também, obviamente, negocial. Mas a gente hoje, na negociação dessas reestruturações em RJ, a falência é o botão nuclear, né? Você aperta, tá bom, então vamos destruir tudo? Vamos ameaçar, a ameaça de você destruir tudo é jogar para falência, né? E vai assim até o último minuto lá das assembleias, né? até conseguir aprovar o plano, né? Se isso que está sendo alterado realmente for implementável, e como o Paulo bem comentou aí, a diferença entre o legislativo, né, e depois o mundo real aqui, for pequena e isso tiver credibilidade por todos os participantes dessas negociações, isso muda completamente essa dinâmica, né? Não existe, você tirou o botão nuclear da mesa, né? E passa a ser uma coisa que realmente tem força e pode acontecer. Eu acho que se realmente isso tiver credibilidade, eu acho que ajuda muito. Porque aí não é meio que o tudo ou nada aqui, né? Você não vai direto para, olha, vou destruir todo o valor que sobrou. Olha, eu tenho uma outra alternativa aqui de realmente recuperar um valor que talvez não seja tão boa quanto a aprovação de um plano, mas que é viável, né? É crível. Então, eu acho que isso ajuda você a, de repente, conseguir implementar um plano de uma forma mais efetiva, né? Então, essa é a minha visão negocial da história, mas gostaria de ouvir a visão do Paulo aí também. Eu acho que tem um ponto, e quando você tem ativos não consubstanciados no estabelecimento comercial, no CNPJ no caso, você tem uma agilidade maior, assim, um terreno, um prédio, um maquinário, uma patente, uma marca, são bens mais fáceis de se precificar. Então, você geralmente tem 2 tipos de discussão, né? A jurídica, o processo está correto, quem faz jus, quem tem legitimidade, qual é o quadro geral de credores, qual a ordem de preferência, qual é o papel do acionista em relação a isso, que gera ou não uma certa morosidade. Mas tem um ponto econômico que está relacionado ao que o Boranga colocou em outros tópicos, que é o seguinte: como é difícil nesse país para os agentes que são contratados pelo Poder Judiciário a precificar um estabelecimento comercial.
Então, quando a UPI, eu estou pegando aqui um detalhe do que o Bruno colocou, quando a UPI é um estabelecimento comercial, um CNPJ, um parque industrial completo, uma atividade econômica, você tem uma discussão tão difícil de precificação, você não é nem privado, com as partes sem um machado de uma recuperação judicial na cabeça. Discutir valuation é algo tão tricky. Você imagina isso, muitas vezes, com um perito judicial nomeado pelo juiz. Então, um avanço que houve ao longo da nova lei, e vocês do TMA sempre foram muito promotores disso, cada vez mais agentes econômicos, prestadores de serviço, como a Álvares Marçal, por exemplo, que foram entrando nos processos e deram assertividade à precificação econômica dos ativos. E isso fez com que os processos andassem um pouco mais rápido. Então, eu queria ressaltar que não são só as dificuldades legais que fazem com que o processo seja moroso. Você tem uma pluralidade de credores, com visões diferentes do que é o valor econômico, da forma de precificar, que geram, muitas vezes, um deadlock temporal de como avançar. Então, esse era um ponto que eu acho que já vinha melhor trabalhado por a inserção de players mais sofisticados, não aquele perito judicial tradicional, precificava muito bem, sim, um terreno não construído, mas quando chegava no estabelecimento comercial, chegava numa incongruência de valores tão grandes que a atribuição, muitas vezes pela decretação da falência, era o caminho. A inserção de players mais sofisticados tem ajudado muito no processo. Por outro lado, e aí um dos promotores aqui do evento, que é o Galdino Advogado, sempre me ressalta, pelo sócio deles, o Eduardo Takemi, é que no Brasil, poucas varas, dependendo do estado que você está ou do tamanho da cidade, são especializadas em recuperação judicial. Em São Paulo, você tem varas especializadas. Às vezes, em algumas cidades do Mato Grosso, por exemplo, citando um estado que eu vivi recentemente uma experiência, não tem vara especializada. Então, essa lei bem rebuscada, avançada, vai atender, nesse país tão diverso como a gente vive, as diferentes realidades? Eu uso dizer que ainda não. E outra coisa que até foi objeto de um outro TMA que nós tivemos recentemente nós estamos tratando uma companhia como a Samarco, como as empresas do Ike, com a mesma lei e o mesmo rigor do pequeno negócio. Será que não deveria haver um regime mais claro e liberar as pessoas de um processo de recuperação em falência até uma certa monta de receita? Será que essa lei deveria funcionar? Agentes públicos como o judiciário e os peritos, com todas as suas diversidades, e a dificuldade de precificar os ativos, ainda são um desafio para isso que o Boranga bem colocou. Faz sentido? Faz total. Muitas vezes você acaba tendo uma empresa avaliada pela dívida e olhe lá, né? Numa liquidação dessa. Então, é o perde-perde mesmo, assim. A gente acaba indo por um caminho de uma solução muito negativa para todos, de fato. Bom. Eu estou vendo aqui no chat, André, umas perguntas. Deixa eu ver. Você acha que a gente deve começar a responder? Acho uma boa. Para mim, não. Desculpa, eu não tinha visto aqui. Vamos lá. Eu vi uma pergunta do Toledo. Não, calma, cadê? Tem uma pergunta do Evandro Campos. Bom dia, gostaria de saber as opiniões dos participantes do Distress Cases no segmento de ensino. Acho que é uma pergunta que a gente recebeu aqui. No ensino. Eu ainda não vivi uma experiência de reciclagem de ativos nesse segmento. Acho que tem sempre uma questão muito, muito delicada. Evandro, depois se você puder até complementar a pergunta para que não seja tão geral, depende daquilo que você espera como resposta. O ensino ele tem toda uma proteção adicional por ser uma atividade tão crucial para o desenvolvimento do nosso país, que muitas vezes ou são fundações ou associações que têm toda uma diferença, algumas são sem fins lucrativos comparado com o SA,
que você tem proteções que você não consegue fazer essa reciclagem de ativo de maneira tão célere. Por exemplo, você é proprietário de um imóvel, isso eu já vivi, que tem uma faculdade como locatário, você não consegue simplesmente despejá-la, porque ela exerce uma função social tão relevante como que a do ensino, que o credor ou proprietário daquele ativo necessário para a consecução dessa atividade se vê amarrado. Então, eu imagino, e aí não sei se o Boranga, na atuação dele como banqueiro, viveu isso, que o crédito para instituições financeiras, a não ser que tenha incentivos particulares, aí eu não sou especialista no tema, conceda um crédito mais barato, seja algo difícil de precificar, porque as faculdades, as escolas, têm uma proteção adicional que transcende, né, o regramento da companhia com fins lucrativos tradicionais. Não sei se eu respondi a pergunta do Evandro, mas eu consigo pensar assim por alto. Não sei se vocês já tiveram uma outra experiência com empresas do segmento de ensino. Não, eu não tive, não. Mas acho que bons pontos, Paula. E Boranga, agora que você está no coração do M&A do banco, você tem visto operações de distress M&A aumentando? Como é que você está sentindo esse calor aí do momento? Não digo aumentando, né? A gente veio para um período aí, dos últimos 5, 6 anos aí, onde a gente teve muita coisa, né? Tem uma correlação com o índice de atividade econômica, né? Então, eu acho que agora a gente está chegando, em geral, mais no final dos ciclos dos distress M&As aí do último, e agora, mesmo numa economia saudável, você tem, né, distress M&A, né? Porque você tem setores que passam por questões específicas, companhias que passam por questões específicas, então sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Agora, não estou vendo aumentando, não, mas sim várias histórias aí que estão chegando mais ao final aí das reestruturações, né? E, Paulo, tem visto competidores aí mais novos entrantes no teu mercado de fundos mais agressivos? Como é que você está sentindo também essa competição, se é que tem alguma competição aí no teu mercado? Eu diria que você tem, sim, nos últimos anos, até por uma questão de redução de taxa de juros no mundo e no Brasil principalmente, o apetite por ativos alternativos, de modo geral, como forma de buscar investimentos com yield maior, aumentou numa base global e o Brasil não é exceção. O desafio, e existe uma certa reserva de mercado relacionada a isso, ao investidor estrangeiro, é que, dado o caos jurídico que a gente vive, muitas vezes, apesar da boa oportunidade, o estrangeiro ele espera um processo mais avançado para entrar. Então, ele é, sim, um agente poderoso de liquidez. Mas existe um aumento, sim, dos participantes nacionais, que tem mais traquejo com o nosso ordenamento, com as dificuldades que aqui existem, que têm participado. A gente se orgulha na Jive de ter se tornado uma casa que investe de maneira horizontal no segmento de distress, né? Então, nós somos credores tradicionais de compra do NPL, nós compramos ativos judiciais que depois podem ou não virar precatório, nós temos apetite para entrar em plano de recuperação judicial, reorganizar o plano e sair com o ativo, encontrar um agente que conosco saia com esse ativo. E você tem, sim, entrada de players, alguns até estão caminhando para um dia serem horizontais, que compram um ativo aqui, acolá, um segmento. Então, você tem um apetite. Seja porque o yield do mercado como um todo, em outros ativos mais seguros, tem caído, seja porque o mercado está amadurecendo, as regras estão ficando mais claras, né? Até os próprios bancos, né, Renato, criaram ao longo dos anos áreas de special situation para tentar, antes de vender crédito, ver se há outras formas dentro dos limites do ordenamento brasileiro, de regras de Basileia, que eles podem melhor trabalhar. Então, você tem, sim, um amadurecimento do mercado como um todo. Mais entrantes nacionais do que internacionais, e, como eu disse, esses entrando talvez na fase mais madura. Quem sabe a lei, com a venda de um PI mais avançada, você não tenha mais entrantes internacionais que consigam reciclar capital aí. Vamos ver como vai se desenvolver. Mas, sim, o mercado tem amadurecido e eu acho que é bom para todo mundo. Muito bom. Até essa preservação da natureza do crédito agora, né? Acho que isso também
até atrai, eventualmente, investidores que, por exemplo, podem ter desejo aí de comprar um crédito trabalhista, sabendo que ele vai seguir com a preferência numa recuperação. Então, acho que essa preservação da natureza do crédito talvez atraia também, né, novos bolsos aí para que possa ter um pouco mais de agressividade aí no nosso mercado. Eu até pegando um gancho do Paulo aí, eu tenho uma perspectiva interessante de como o mercado amadureceu do ponto de vista dos bancos, porque em 2014 eu me juntei à Moelis e a gente começou a fazer a reestruturação lá, e eu tinha uma visão externa dos bancos, onde os bancos não estavam preparados para lidar com a quantidade de reestruturações que surgiram, né? Assim, as áreas que olhavam a reestruturação eram pequenas, era pouca gente, os casos não tinham tantos casos, né? E ao longo dos 5 anos que eu fiquei lá, a gente viu os bancos se estruturando, criando áreas grandes, né? O Santander foi um deles, mas também o Itaú, o Bradesco, todos os grandes bancos. E a gente também viu o diálogo que a gente teve lá em 2014 e o diálogo que a gente foi tendo ao longo dos anos, que foi um diálogo que foi ficando cada vez mais pragmático e mais produtivo e mais rápido também. E aí agora, dentro do Santander, eu tenho, não estou nessa área, mas eu tenho bastante contato com a área, eu vejo do lado de dentro, eu vejo que é uma área... Eu tenho contato em todos os M&As que eu trabalho com eles, né? Eu vejo, os caras experientes, pragmáticos, tem gente analisando, sabe? Discutindo haircut, que era uma coisa completamente proibida em 2014, né? Do ponto de vista dos bancos. Então, concordo plenamente. Teve um amadurecimento muito grande do mercado como um todo, não só dos profissionais que trabalham, advogados e até do próprio judiciário, né? Mas dos bancos eu vi de perto, né? Veio num outro tema aqui, acho que veio uma pergunta interessante aqui, que a gente pode falar um pouquinho, que é o Diego Veloso, né, perguntando sobre o deep financing, né, e com a introdução do deep financing, como que isso vai ser, se isso vai ser um instrumento predominante do credor bancário, né. Aí aqui eu vou fazer alguns comentários e de novo vou jogar a bola para o Paulo, porque tem uma questão legal aqui, que de novo é sempre o que é da questão, né? O deep financing faz total sentido, né? É uma coisa, de novo, aquele tema de preservação de valor. As empresas estão naquele momento onde o caixa é tudo, não tem caixa, está se destruindo valor por falta de caixa e ninguém quer emprestar dinheiro porque, putz, imagina... Se você é um funcionário de uma empresa, você emprestou dinheiro, perdeu aquele dinheiro, você é mandado embora, né? Se você é o dono do dinheiro, você vai ficar muito bravo também, né? Então, é uma decisão muito difícil, né? A não ser que você tenha uma segurança grande de repagamento, né? E a gente até hoje, pelo menos até recentemente, teve muito poucos casos de sucesso de deep financing para dar segurança de que o cara que empresta vai ver esse dinheiro de volta, vai ter uma solução satisfatória. Nos Estados Unidos, eu cheguei a fazer um comparativo, lá o negócio funciona super bem, né? O cara entra com deep financing, ele é o primeiro a sair, né? É o primeiro a ser pago, as taxas vão ser interessantes, porque mal bem também tem um risco importante, né? E a gente já fala disso há muito tempo aqui no Brasil. Eu tive em alguns casos onde a gente tentou estruturar isso e no final, na reta final, o investidor, nos casos que eu trabalhei eram estrangeiros, ele sempre acaba não tendo apetite, porque ele não ganha conforto, né? E estão sendo feitas algumas melhoras aí no sentido de tentar deixar isso mais efetivo. Então, resumindo, se legalmente a coisa parar de pé, faz total sentido, né? E aí é quando eu jogo a bola de volta para o Paulo aí para ouvir aí a visão legal dele aí do tema. Teve avanços importantes na jurisprudência depois que a nossa antiga lei foi promulgada em 2005, que eu acho que ficaram mais claros agora a proteção do financiador. Por exemplo, o valor entregue pelo financiador, ele é considerado crédito extraconcursal na falência, que é o artigo 84 da nova lei, apenas atrás das despesas indispensáveis à administração da falência e dos créditos trabalhistas de natureza de estreitamento salarial, vencidos lá nos últimos 3 meses anteriores à falência. Então, isso já tinha uma certa construção e ficou um pouco mais claro, né? Tem outro ponto interessante, que a reforma da decisão de autorização do financiamento em grau de recurso não pode alterar a natureza extraconcursal do crédito na falência.
nem desconstituir a garantia otorgada pelo devedor, desde que o financiador tenha desembolsado os valores, que lá é o artigo 69. Então, com isso, o juiz pode autorizar a constituição de garantia subordinada sobre os ativos do devedor, pensando na concordância de titular da garantia original. Ou seja, você tem mais força para que haja financiamento, porque não adiantava nada você ter, de maneira espaçada, o DIP sem conferir segurança para o financiador. Então, você sempre teve uma competição estranha entre o credor extraconcursal, que tem aquela garantia sobre o ativo, geralmente por uma alienação fiduciária, ou cessão fiduciária, dependendo do caso, mas não está colocando mais dinheiro, já colocou, né? Ele queria até a primazia sobre o bem. E esse cara, esse novo player, disposto a colocar dinheiro. Então, eu acho que a lei traz mais segurança. Vamos ver como as coisas se comportam. É fundamental, né? Porque se todo ponto, como o Boranga iniciou bem aqui a nossa conversa, é que as empresas elas quebram geralmente por um problema de fluxo de caixa, e você tem alguém disposto a fazê-lo, você tem que relativizar o quadro de credores de garantia para que isso dê certo. Então, é um pouco isso. Vamos ver como vai se dar na prática. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui, ó, do Rafael Gomes, e ele quer saber sobre a aquisição mediante cessão do crédito trabalhista, se isso vai valer para todas as recuperações judiciais ou só para as que foram homologadas antes da alteração da lei. No ao contrário, se as que foram homologadas antes da alteração da lei também vai valer para elas. Olha, apesar de ser o advogado aqui do call, a gente tem que ter humildade de quando não sabe a resposta. Esse detalhe de regra de transição, e há lá na lei, de cabeça eu não tenho essa informação. Então, eu prefiro não responder e humildemente aceitar que esse ponto eu não conheço, do que dar uma resposta en passant para você, Rafael. Eu te peço desculpas, depois por e-mail eu prometo avançar no assunto, eu posso te ligar em particular e a gente conversar, mas eu não tenho essa resposta de cabeça. Natural, muita mudança, né? E muita coisa Muita que a gente mudança, vai eu estou incorporar. Daí, melhor humildemente aceitar que não sei. Bom, muito bem, mais algum ponto que vocês acham interessante da gente comentar, de esse viés mais econômico, então, do Distress M&A, para a gente caminhar aqui para o encerramento? Eu acho que, com considerações, primeiro, agradecer aqui a oportunidade, o prazer falar com você, André, com o Renato, trocar essas experiências. Acho que a gente tem que continuar nos próximos anos, numa periodicidade menor, trimestralmente, fazendo essas conversas, porque agora a jurisprudência vai se portar, né? Vai reagir ao novo ordenamento jurídico. Então, a gente ainda vai ter muito pano para a manga para discutir, trocar experiência entre casos como a de nós três aqui e todos os outros players que o TMA vai convidar, para ver como que vai andar. Porque eu espero realmente que a gente consiga, como país, amadurecer na implementação da lei, que a gente tenha um mercado de crédito mais funcional, né? Para que o país cresça, todos nós nos beneficiamos. Então, é importante que a gente continue conversando, colaborando, para ver como que isso vai se dar. Não, bom, concordo totalmente com o Paulo. É um prazer aqui esse bate-papo. Acho que essas evoluções são incrementais, né? Às vezes a gente às vezes não, acho que sempre gostaríamos que elas fossem mais rápidas, né? Porque a gente que está mais próximo do tema ali tem uma visão mais clara de algumas coisas que, às vezes, quem está um pouquinho mais distante não tem a mesma visão ou tem outros pontos de vista. Então, é lento, né? O processo é lento, mas eu acho que a gente, olhando para trás aí, a gente já vê uma evolução tremenda, né? Acho que 10 anos atrás, poxa, esses processos eram só destruição de valor, né? Agora temos vários casos aí onde se perde muito valor, mas as companhias seguem, né? E acho que daqui para frente, à medida que o processo todo vai melhorando, vai se preservar cada vez mais valor e acho que já estamos muito mais
próximo do que é o ideal. Então, é uma questão de paciência, e acho que instituições como o TMA, por exemplo, e existem algumas outras aí, são fundamentais aí para empurrar esse processo, como tem feito, né? Total, eu acho que cada painel aqui que eu acompanhei nos últimos tempos, muitos deles 100% no ambiente jurídico, né? Então, com pessoas aí dos principais escritórios, era bastante expectativa, né, em cima dessa mudança da lei. Acho que agora, como vocês bem pontuaram, é ver como isso vai se desenvolver na prática, como que a gente, principalmente como os reestruturadores, a gente que está ali no contato direto com o devedor, como é que a gente vai conseguir fazer a equação ficar mais leve para todo mundo e que tenha mais geração de valor para todos os agentes envolvidos, né, nessa mesa, diminuindo o tempo, que o tempo, acho que essa talvez seja a maior esperança de todos os envolvidos, o tempo se converte em dinheiro, em valor, então, bastante aí curiosa e entusiasta das mudanças para que surjam realmente aí efeitos, tragam soluções mais rápidas e que a gente consiga ter um ambiente mais bem desenvolvido. Agradeço muito a presença de vocês, o bate-papo, acho que foi super enriquecedor. Agradeço a TMA pelo convite e aos participantes aqui que nos assistiram também. Acho que esse vídeo vai ficar gravado no YouTube. Depois, se quiserem compartilhar aí, fiquem à vontade. Obrigado a todos, um ótimo dia. Prazer falar com você, Renato e André. Obrigado, TMA. Muito obrigada. Obrigado a todos. O prazer foi todo meu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.